Boa tarde, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui para fazer uma entrevista com uma advogada muito importante para a luta dos direitos humanos. Eu vou conversar com a advogada Isabel Kluger Mendes, que é presidente do Conselho da Comunidade da Grande Curitiba, da região de Curitiba. Ela vai falar um pouco sobre direitos humanos, uma coisa que ultimamente tem sido tão atacada nesse país, né? E vamos falar sobre a questão carcerária e algumas outras pautas que estão aí da ordem do dia. Boa tarde, doutora. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. Tudo bem, Daiane. É um prazer falar com a senhora. Doutor, nós vivemos um ambiente no Brasil onde o discurso o bandido bom é o bandido morto, não prevalece na nossa sociedade. Daiane, está cortando você. Me cortando um pouco? Isso. Me cortou um pouquinho a nossa transmissão. Vou tentar falar um pouco mais devagar, né? Acho que melhor assim, né, doutora? Sim. Sim. Então, eu estava falando aqui que nós vivemos um ambiente onde a tese do bandido bom é o bandido morto, tem prevalecido no discurso em nossa sociedade. Aqueles que saem, como a senhora, em defesa da dignidade humana, é taxado como protetor de bandido. Como é que você avalia, enfrenta esse estigma que tentam taxar, essa pecha que tenta taxar a senhora? Daiane, há muitos anos que nós estamos dentro desta área de direitos humanos. 12 anos na Ordem dos Advogados aqui do Paraná, Seccional Paraná, e há 4 anos neste órgão de execução penal que acompanha todo o desenvolvimento da execução penal. Então, eu costumo dizer, quando alguém diz, isso para mim é uma coisa que, é claro que lhe conheço, a senhora é defensora de bandidos, a senhora, eu sempre coloco, não, eu não sou defensora de bandido, eu sou tua defensora. Porque se você continua fazendo parte da sociedade que trata os presos, todos, como bandidos, amanhã quem vai estar preso é você. Hoje você já enche a tua casa de cerca elétrica, de ouriços, de carro blindado e muito mais. E isto vai cada vez mais levar você a se tornar você preso. Então, eu defendo os direitos humanos de todos, porque mesmo que aquele preso está... Eu nunca entro, Daiane, no mérito de qual foi o delito dele. Se o delito é um roubo, um simples furto, ou se é um homicídio, ou se é qualquer outro tipo, tá? Eu entro em que ele está pagando a sua dívida. Se ele está preso, ele está pagando a dívida contraída com a sociedade. Ele continua a fazer parte do rol de cidadãos brasileiros. Ele continua tendo direitos. A LEP, que, aliás, eu considero a Lei de Execução Penal excelente, ela diz dos direitos do preso. Ele tem direito a trabalho, ele tem direito à escola, se ele não tem uma profissão, a um curso profissionalizante, a uma cama, comida e sol. E isto não é dado. Então, o que é que acontece? Hoje, as nossas casas penitenciárias ou unidades prisionais, elas, na maioria, são verdadeiras escolas de fazer bandido. E isto, Daiane, tudo aquilo que eu tenho nesses anos e ainda outros anos mais que eu trabalhei sempre nesta área, me deixa muito preocupada. Porque se fizerem a loucura que eu peço a Deus que não permita de diminuir a maioridade penal,
Isto é um verdadeiro crime de pegar adolescentes, crianças, jogar dentro de um sistema penitenciário como nós vivemos hoje, que é super... Olha, superpopulação, é difícil, daria para mim estar conversando com você só sobre isso. No lugar de 2, tem 6. Dentro das carceragens, no lugar de 1, tem 15. Então, o que vai acontecer com este menino? Ele vai chegar, ele vai sofrer todos os tipos de violência, desde o estupro até o que você possa imaginar dentro de uma cela. Aqui em Curitiba tem uma das unidades que é a Casa de Custódia de Piraquara, que é a casa de passagem. A 900 dos 1.500 presos ficam em containers. Nesses containers, que são feitos para 12, nunca tem menos de 14, 15. Eles têm, uma vez por mês, eles têm 2, 3, 4 horas de sol. Então, imagine, você jogar que ela, eu vou repetir, é uma casa de passagem, sai das carceragens, das cadeias, vão para este local e dali são distribuídos para outras unidades. Imagine um menino de 16 anos jogado dentro de um container desse. Então, é muito difícil você avaliar, você, quando eu digo você que está lá fora, a sociedade, o que se passa dentro de uma penitenciária e o que é que nós estamos formando, fazendo com essas pessoas que cada vez se prende mais, imaginando que o fato de você trancar dentro de uma cela vai mudar tudo, não vai mais ter violência. Não, ao contrário, aquele que você joga desta forma, ele vai sair de lá odiando a sociedade, vai sair colocando a nossa vida e o nosso patrimônio em risco. Então, quando alguém diz que eu defendo bandidos, eu digo, não, eu não defendo bandidos, eu defendo o senhor, eu defendo a senhora que estão aqui fora. Correto. Doutora, falando desses números, a senhora, o conselho, o comitê aí apresentou alguns números sobre a situação carcerária aí de Curitiba. Eu estava dando uma olhada nesse levantamento, das 14 delegacias que tem aí na região metropolitana, se não me engano, né? A senhora me corrija se eu estiver errado. Região metropolitana de Curitiba. Capital. Correto. Tem capacidade para 341 presos e tem 1.170, né? Alguns, parece só números, mas quando a gente analisa aqui, por exemplo, a delegacia de Araucária, né? Tem capacidade e tem 87 presos. Isso é uma situação degradante, você não corrige ninguém, como a senhora falou, numa situação como essa, além de uma série de problemas que vão sendo desenvolvidos com esses presos, não é verdade? Sim. E veja, aí vem os grandes problemas de toda essa promiscuidade, essas condições. Nós estamos há mais de uma semana tentando ajudar o conselho da comunidade do município, aqui limítrofe, né, que é São José dos Pinhais, em que todos eles estão com escabiose, a sarna, a nossa comum, quer dizer, sarna. Então, nós estamos, inclusive aqui, se houver necessidade, podemos passar para você, com laudo da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde do município, quer dizer, interditando. Mas você veja o que acontece hoje. Em 2015, essa delegacia apresentava uma série de problemas, era então inverno, e nós, na época, eram da OAB, e quando estávamos na OAB, nós trabalhávamos em relação aos direitos humanos de todo o Paraná. Então, nós fomos chamados, encontramos uma quantidade enorme de presos na água. A água tinha invadido, era inverno, chuva, e aí ela foi interditada.
foi interditada no papel pela vigilância sanitária e pelo juiz, só que continuaram colocando preso. Agora, novamente, nós temos um laudo que foi feito na quinta-feira, e ontem foi que saiu o laudo, interditando novamente, dando 30 dias para as providências, para que se retirem todos, porque estão todos com escabiose, e aí eles colocam os grandes problemas, quer dizer, da umidade, ventilação deficiente, infiltração nos tetos e paredes de toda essa umidade, alimentos em decomposição, falta de higienização, afinal, tudo o que você pode imaginar. Então, e até hoje, as autoridades competentes, nós estamos fazendo isso desde quinta-feira da semana passada, não tomaram nenhuma providência. Correto. Doutora, o slogan do governo Bolsonaro é Brasil acima de... não, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo. Se eu não me engano, um trocadilho como esse. Eu queria que a senhora falasse essa questão. Está cortando um pouco, Daiane. Está cortando um pouquinho, né? Não entendi direito o que você falou. Está cortando um pouco. Correto. O governo Bolsonaro associa muito a questão religiosa, cristã, Deus, né, nos seus discursos e no slogan do seu governo. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o papel do cristianismo, por exemplo, na questão dos direitos humanos, né, da humanização da pena, né, a senhora advogada talvez consiga explicar para a população como é que direitos humanos foram sendo incorporados ao judiciário, à lei, à justiça, né? Porque há uma confusão muito grande, né, entre essa questão do que é direito, do que é dignidade humana e do que é pena, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, historicamente aqui, com a trajetória que a senhora tem. Veja, Daiane, eu coloco sempre, quando alguém me pergunta o que para a senhora são direitos humanos, e eu sempre coloco, direitos humanos são o direito de todos. Existem pessoas que imaginam que direitos humanos só se refere, como você falou no início, perguntando sobre bandidos, para aqueles que estão encarcerados. Bandido, não. Direitos humanos, não, de forma nenhuma, é apenas isso. Direitos humanos é o direito de todos a uma vida de dignidade, a uma vida justa, a uma vida em que ele possa realmente usufruir de todas as condições, ou seja, que ele tenha uma casa, que ele tenha direito à saúde, que ele tenha direito à escola, no sentido amplo, que ele tenha direito a uma profissão, que ele tenha direito a um trabalho. Se esses direitos, Daiane, fossem garantidos, nós não precisaríamos estar aqui falando desse sistema penitenciário, que hoje eu fico muito triste, Daiane, quando eu falo isso, somos o terceiro país do mundo com o maior número de presos. Nós sabemos bem o histórico dos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos, vamos voltar lá na época, se não me engano, Clinton, que não era privatizado. Então, os direitos humanos, o sistema penitenciário deles tinha, se não me engano, 300 ou 500 mil. Aí, o que aconteceu? Eles privatizaram, torna-se uma indústria. Quanto mais presos se tem, mais lucro tem as empresas. Então, foi o que nós vimos lá. Quer dizer, aí foi a privatização, toda aquela, foi subindo. Hoje parece que eles estão revendo isso, né? Porque aí foram endurecendo as leis foram tornando-se bem mais severas. Para quê? Para permanência dos presos no sistema penitenciário. Aí nós perguntamos, mas por quê? Porque quanto mais presos se tem, mais dinheiro se tem. É como uma escola. A escola abre com 20, 30 crianças.
Como é que ela vai crescer? Vai crescer à medida que forem aumentando os alunos. Hoje eles têm o primeiro grau, amanhã o segundo, depois o terceiro. Então, só que aqui no Brasil, lamentavelmente, tem subido e muito. Vocês sabem que nós temos a capacidade para 300 e, se não me engano, 40 a 50 mil presos, a capacidade dos nossos presídios. E o último dado que foi fornecido pelo governo federal, pelo DPEM nacional, foi de 726 mil presos. Nossa. Então, o que você pensa? Que no lugar para um, tem dois. Vamos ser assim, bem simplório. Se eu tenho uma cama para mim dormir, ponha mais um na minha cama, pequenininha, um colchão para solteiro. Como que eu vou descansar? O meu espaço, a lei diz que eu deveria ter 6 metros quadrados, eu tenho esse direito. Em 6 metros quadrados, que eu falei para você há pouco, da Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos aqui, nós colocamos 15 pessoas. Onde está o meu direito? O que você pode esperar de mim? O que a sociedade pode cobrar? Não tem condições. Então, Sim. direitos humanos, na hora, Daiane, eu vejo assim, Daiane, bandido, e veja bem o que eu vou te dizer. O trabalho que nós fazemos, eu já fazia isso na Ordem dos Advogados, hoje fazemos aqui. Eu vou nas unidades, eu vou prisionais, eu vou nas cadeias, eu converso com a direção, com os funcionários e com os presos. Preso não quer que o seu filho siga a vida dele. Então, o que adiantou, desculpe, eu vou só citar um exemplo, tudo o que foi feito no Rio de Janeiro durante um ano. Melhorou? A violência diminuiu? O número de mortes diminuiu? O que aconteceu? Se pegasse estes recursos, milhões e milhões que foram gastos, e tivesse sido usado para construir escolas, para construir campo de esporte, para construir, vamos dizer, locais em que as crianças pudessem ter um pouco mais de cultura, em que as crianças pudessem participar de uma banda, participar de um coral, com certeza teria diminuído. Os bandidos teriam saído de lá. Pode ter certeza. Eles iriam procurar outro lugar, porque eles não querem que os seus filhos sejam também bandidos. Eles querem uma outra vida para seus filhos. Aí, o que falta? Esse governo está iniciando. Eu me reservo, porque eu sou muito otimista e tenho muita fé em Deus. Então, eu tenho esperança de que realmente haja possibilidade de mudanças. Então, eu volto para outros governos. Quer dizer, se houvesse a vontade de fazer coisas como esta que eu acabei de dizer, envolver a comunidade, como eu já tive a oportunidade de uma experiência, mas que foi muito pouco, há muitos anos atrás, entrega as redes, as bolas da canchinha de esporte ali para a responsabilidade das famílias. Os filhos não vão destruir nada. Não, as famílias não vão destruir, vão conservar. Então, isso são direitos humanos. Sabe, na hora que você permite, promove cultura, dá condições, isso são direitos humanos. Na hora que você sai do teu trabalho e vai, Daiane, para sua casa, ou vai, por que não? Porque você é pobre, você não tem o direito de ir para uma academia? Será que o Estado não pode colocar academias nas favelas? Por que não? Aquela criança, aquele jovem, não iria para a rua, não iria para as drogas. Tem uma grande preocupação nossa, Daiane, que eu tenho sentido, eu e minha equipe, nesses anos
a faixa etária está caindo, Daiane. Caindo, caindo, caindo. O ano passado, nós fizemos uma experiência, quando nós chegávamos nas cadeias, ou mesmo às vezes na penitenciária, nós pedíamos assim, quem tem até 25 anos fica daquele lado, quem tem mais do outro. A diferença, Daiane, nós chegamos à conclusão de que 60% de todos os presos têm até 25 anos. Não. É muito preocupante. Muito. Vamos admitir que agora tem mais severidade, que o menino que fez um furto simples seja condenado a 10 anos. Ele vai tirar 5 ou 6. Foi preso com 18 anos. Com 23, 24 anos, ele está na rua, perdido, Daiane. Aí sim, bandido. Porque lá tem escola. Então, é um problema seríssimo. E outra coisa, pode perguntar, Daiane, desculpe, eu sou eu. Não, que isso, doutora. A senhora está falando de descumprimento da lei. Na semana passada, tivemos a questão que envolve a liberação, atendendo um direito, né, respeitando o direito do ex-presidente Lula, que é um preso, de ir ao velório do seu irmão. Eu queria que a senhora falasse, a entidade, o Conselho, também entrou com representação junto ao Supremo para que esse direito fosse garantido, não é verdade? Nós entramos, não no Supremo, Daiane, nós entramos aqui, na 12ª Vara da Justiça, aqui, né? A Justiça, nós entramos pedindo, com base na própria Lei de Execução Penal, que, não preciso eu repetir, ela diz, não é nós, na realidade, não pedimos nada para um ex-presidente, nós pedimos para aquela pessoa que estava encarcerado, como diz a lei, e usamos no nosso pedido, usamos a Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, e usamos os que são os tratados internacionais, que garantem esse direito. Então, nós achamos que foi alguma coisa, a gente não esperava, viu? Nós tínhamos a esperança de que isto fosse respeitado, porque nós, Conselho da Comunidade, já tivemos muitas oportunidades. Veja, o ano passado, não, no final de 17, nós conseguimos para uma pessoa que estava na Lava Jato. Sua avó, que o tinha criado, faleceu. E nós conseguimos, com o senhor juiz corregedor, quer dizer, primeiro o diretor, que é o que a lei diz, né? A lei nem manda ir para o judiciário, a lei dá esse direito ao diretor da unidade. Não precisava a justiça ser consultada. E aí nós conseguimos com o juiz, para ficar bem claro, a gente pediu para o juiz corregedor e ele autorizou. E depois nós tivemos algumas outras ocasiões em que nós ajudamos, por exemplo, pessoas muito humildes, pobres, o Conselho ajudou com combustível para que o carro da polícia, você sabe que tem horas que nem combustível não tem. Então, nós ajudamos com combustível, teve uma ocasião que nós ajudamos com recurso para que os agentes pudessem se alimentar. Então, nós já conseguimos isso com o próprio diretor, não precisou o judiciário. Agora, o que é que eu acho que essa decisão veio mostrar, Daiane, de que Luiz Inácio Lula da Silva não é um preso comum, ele é um preso político. Ele não é um preso comum. Um preso comum, o tratamento é outro. Esse não é o tratamento que é dado. Ao preso comum, você não indaga se vai acontecer isso. Quer dizer, eu nem falo assim da pessoa, mas que ele poderá ser sequestrado, poderá fugir, ou poderá ter, vamos dizer, manifestações. Isso é para preso político, né?
Doutor, Essa é a opinião do conselho, Daiane. correto. Essa decisão política, ela tem um efeito também em cascata, né? Ela vai criando um ambiente também de insegurança jurídica para outros presos, ou não, doutora? A senhora acha que isso não interfere? Eu acho que sim, eu acho. Porque hoje, Daiane, nós temos... Você veja, hoje eu escutei uma coisa assim, que eu acho absurda que está acontecendo no Brasil. Eu escutei, prefiro não colocar numa rádio super respeitada, de manhã, quando o apresentador da rádio, falando sobre o fato de ter sido foi o ministro Fachin, né, que mandou o processo do ex-presidente Temer para a primeira instância, e o que ele falou? Logo, logo teremos mais um preso. Quer dizer, pelo amor de Deus, eu não sei onde é que nós vamos, quer dizer, quando a lei não é cumprida, hoje não é só aquelas pessoas que nós conhecemos o perfil, que é a maioria pobre, com pouquíssima escolaridade, sem recursos, sem advogado. Hoje não. Hoje nós temos grandes empresários que têm muitos recursos, que pegam os grandes juristas do país, mas no momento em que a justiça age desta forma, eu concordo com você, que a insegurança jurídica não é uma coisa boa, né, Daiane? Correto. Doutora, para finalizar, ainda nesse tema, a imprensa, de modo geral, acompanhou esse processo da Lava Jato até de modo antecipado. Antes mesmo do julgamento, se fazia um julgamento midiático, né? Eu queria que a senhora falasse do papel da imprensa nesse processo, tanto do caso da Lava Jato, como em outros casos que ganham repercussão na mídia. Como é que ela contribui para esse discurso de ódio até, né? Olha, eu vou colocar agora, eu acho que aí é o meu ponto de vista, tá? Eu não posso dizer para você que este é o ponto de vista do conselho, tá? Nós, no conselho, graças a Deus, temos tido uma assessoria, nós fazemos questão, uma assessoria de comunicação, tá? Eu acho que a imprensa hoje, ela tem dois papéis. Um papel muito bom e outro papel negativo. O papel bom que eu entendo, por exemplo, o que você está fazendo aqui, Daiane? Você está entrevistando uma pessoa que tem buscado, com toda, eu vou colocar até isso com muito amor, mas muita simplicidade e humildade, trabalhar dentro de uma área muito difícil, em que nem todos trabalham. Então, dentro dos direitos humanos, e neste caso, voltando mais para os encarcerados, vamos usar esse termo, tá? Encarcerado. Então, eu acho que o papel hoje da imprensa é importantíssimo, que vocês hoje são imprensa investigativa. Há alguns anos atrás, e eu vejo, Daiane, como advogada, eu trabalhei sempre dentro do legislativo. Eu, inclusive, sou aposentada. O meu trabalho aqui é voluntário, como era na ordem, mas eu sou aposentada como procuradora do município, da Câmara Municipal de Curitiba. Então, já aquilo que você viu em mensalão e tudo, aquilo existia, mas só veio à tona quando vocês, imprensa, mostraram e tornaram-se imprensa investigativa. Então, eu acho que o papel de vocês é importantíssimo. Você veja agora, neste caso lá de Minas, né, de Brumadinho, lá. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão mostrando a realidade. Uma realidade triste, terrível, terrível.
Eu sempre me coloco, eu sempre digo que acho que eu me dou bem com os presos, porque eu me coloco no lugar deles. Então, eu me coloco no lugar dessas famílias. Imagina a dor, o sofrimento dessas pessoas. E graças a vocês, imprensa, e tomara, porque eu acho que vocês esqueceram de Mariana muito rápido, e daí acabou indo tudo, que é o que acontece, vai para o lugar comum, não é mesmo? Se enterra. E agora não, vocês estão acompanhando, vocês estão mostrando de que houve muita omissão das autoridades de um modo geral. Não que eu concorde com as prisões que foram feitas. Eu acho que não era momento de fazer aquelas prisões. Eu acho que primeiro tinha de se investigar e ver realmente a culpa, porque é muito fácil de você já arrumar culpado. Aí, outro lado de vocês, outro lado da imprensa. Aí vem a imprensa que é usada por aqueles que querem. Porque a imprensa constrói ou destrói, Daiane. Quando alguém quer que se destrua, então joga, como a gente viu na Lava Jato. Muitas coisas que não poderiam ainda ter saído foram jogadas. Por que foram jogados? Porque havia a necessidade de destruir. Nós, aqui no Paraná, tivemos esse exemplo. Foi com os nossos 2 senadores, candidatos ao Senado, que era o Roberto Requião e o ex-governador Richa. Veja, não era momento de estarem colocando coisas que do Requião não era coisa de agora, mas a imprensa colocou coisas que não tinham nada a ver em Facebook, em todas essas coisas. E o outro era um processo já passado, que já estavam em andamento, estavam em curso. Então, eu estou falando nosso aqui, o que nós vimos. Destruíram. Por quê? Porque tinham de destruir para que outros que estavam pudessem vamos dizer, ocupar aqueles lugares que a própria mídia dizia que seria deles. Então, a imprensa ela é uma coisa maravilhosa de um lado e do outro lado é uma coisa muito feia. Sei lá. Professora, eu quero agradecer sua participação, sua disponibilidade com a gente aqui. Nós conversamos com a doutora Isabel Kluger Mendes, que é presidente do Conselho da Comunidade da região metropolitana de Curitiba, faz um importante trabalho de fiscalização das condições carcerárias, um trabalho importante na defesa dos direitos, como ela disse, não só do preso, mas também de toda a cidadania, de toda a sociedade. Isabel, doutora Isabel, muito obrigada. Suas considerações finais, por favor. Daiane, como considerações finais, eu posso só dizer para você obrigada, que vocês continuem nesse trabalho, em nome de todo o Conselho, que nós estamos aí na luta, tentando ajudar as famílias, os presos, os egressos, para que eles não rescindam. Hoje, Daiana, nós damos até cesta básica para os egressos, para que eles não rescindam, porque eles procuram trabalho, não encontram, e precisam comer, né? Então, nós damos apoio mandando-os para fazerem cursos profissionalizantes, ajudando no que nós podemos. Então, eu acho que foi muito importante o espaço, Daiane, que você deu para o Conselho da Comunidade colocar algumas coisas que tomara que a sociedade, aos poucos, vai entendendo que o caminho jamais será da violência, para se chegar à justiça, que o caminho jamais será do ódio, para se ter uma sociedade igualitária, onde todos tenham direito aos direitos humanos de todos. Muito obrigada. Obrigada,
Nós conversamos, como eu disse, com a doutora Isabel. Continue acompanhando a nossa programação. Nós voltamos por aí. Um abraço. Tchau, tchau.